Então, entrando agora na lição do domingo, como mencionamos, nós vamos ter a quinta narrativa de Marcos nesse sistema sanduíche. Lembrando que as primeiras quatro, as que antecederam esta, estão no capítulo 3, versos 10 a 35, no capítulo 5, versos 21 a 43, no capítulo 6, versos 37 a 32, no capítulo 11, 12 a 26, e então esta quinta narrativa, capítulo 14, versos 1 a 11. Muito possivelmente, estes versos iniciais, o 1 e o 2 do capítulo 14, que tem aqui na minha Bíblia, nesta versão que eu estou usando, o título, O Plano para Tirar a Vida de Jesus, muito possivelmente isso tenha ocorrido na terça-feira ainda à noite, depois de Jesus ter deixado o templo, ou na quarta-feira pela manhã. Em algum momento desses dias da semana, ou na terça-noite, ou na quarta-feira. E então, Marcos faz aqui uma narrativa em sanduíche, trazendo no meio deste assunto do pacto de traição, que vai ser narrado entre 10 e 11, os textos que tratam da unção de Jesus em Betânia. Antes de considerar essa parte do jantar, vamos então considerar um pouquinho mais a questão da traição. Veja que os sacerdotes, eles pagaram um alto preço para condenar Jesus. Eles estavam determinados a eliminar Jesus. Eles contrataram testemunhas falsas e concordaram em dar a Judas um determinado valor, 30 moedas de prata, que correspondia mais ou menos a 120 denários, 120 diárias do trabalho de um trabalhador comum. E é curioso quando nós percebemos o endurecimento do coração destes homens. Quantas oportunidades, quantas demonstrações do poder de Jesus, das suas características como Messias, como Filho de Deus, foram rejeitadas. Eu espero, irmãos, que ao observarmos a reação destes homens, que o nosso coração não se endureça diante dos apelos espirituais que o Senhor Deus traz e faz ao nosso coração. A lição, ela vai nos apresentar, entre as duas partes relacionadas à traição, a história do jantar. Talvez aqui é bem possível que neste ponto, embora Marcos seja um evangelho bem cronológico, mas tudo indica que esta história ela está fora da cronologia ideal. Tudo indica que a cronologia mais adequada seja apresentada por João, onde esta festa tem acontecido em sábado à noite daquela mesma semana, após o pôr do sol, em casa de Simão. Aqui, nesse relato de Marcos, ele não identifica a mulher, mas nós sabemos, por a identificação dos outros evangelistas, que foi Maria. E ao mesmo tempo em que ele não apresenta isso, mas ele destaca o mais importante, como Jesus valorizou esta atitude de Maria. E ele faz aqui, o autor nos chama atenção, eu achei isso muito bonito, no verso, deixa-me ver aqui, no verso 6, Marcos, afirma que ela praticou boa ação. Então o autor destaca que esta boa ação, reconhecida por Jesus, que ela estava ungindo a Jesus para a sepultura, antecipando-se, está em harmonia com o evangelho sendo pregado e contando esta história. E agora vem um outro elemento mais interessante ainda, que eu também nunca havia percebido. Ele junta então esta boa ação praticada por esta mulher, junta o evangelho, que são as boas novas, e contrasta com a atitude de Judas, que procurava uma boa ocasião, mencionada ali no verso 11. Veja que uma boa ação será narrada nas boas novas do evangelho. Em contraste, nós temos Judas procurando uma boa ocasião para atrair a Jesus. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, amigos, queridos, que boas coisas nós estamos procurando fazer por Jesus. Em que dimensão aí nós nos encontramos? Será que eu estou na dimensão da mulher, fazendo algo notoriamente bom, que se harmoniza com o evangelho, com as boas novas? Ou estou procurando outras coisas boas que não estão em harmonia com o evangelho, nem em harmonia com aquilo que dignifica, santifica e glorifica o Senhor Jesus?
Olha que desafio para nós, que coisa tremenda para meditarmos e avaliarmos a nossa conduta, a nossa vida. Então, com estas considerações e pensando nos contrastes aqui, no esforço dos sacerdotes de pagar qualquer preço para condenar Jesus, o endurecimento do coração, o contraste da atitude desta mulher, de Maria, em relação ao endurecimento do coração de Judas. E é curioso ainda pensar que não só Judas condenou a mulher pela sua dádiva generosa, afinal, aquele vaso de alabastro havia custado o equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador comum, mas Judas influenciou o grupo, e João diz que ele fez isso está no Evangelho capítulo 12 de João, verso 6, dizendo que ele era ladrão, por isso que ele apresentou uma falsa justificativa. Uma falsa justificativa. Irmãos, eu tenho visto muitas vezes pessoas apresentarem, em nome do seu zelo pela causa do Senhor, condenação a certos projetos, a certas coisas que dignificam a igreja, que fazem a igreja avançar. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas ponderações, nas nossas comissões, sejam elas as administrativas das nossas entidades institucionais ou mesmo da nossa igreja local. Às vezes nós assumimos posturas de determinado zelo para proteger as coisas da igreja, mas no fundo nós estamos apenas e tão somente dando vazão ao egoísmo do nosso coração. São lições para nós recordarmos, pensarmos e refletirmos na nossa postura, na nossa posição. Aqui então colocamos um ponto final na lição do domingo.